pessoal, estamos aqui hoje para receber, num dedo de prosa, com a professora Keila de Faria, o bibliotecário Sidney Rodrigues de Andrade. O bibliotecário Sidney estará falando sobre a percepção socioeducativa e cultural do bibliotecário, sobre o hábito da leitura. E o Sidney já está chegando aqui. Boa noite. Sidney, boa noite, tudo bem? Tudo bem, professora? Finalmente chegou o dia. Tudo. Finalmente, né? Estava Um pouco ansioso. nervoso, mas estou acostumado a expor tudo. Ó, Né? prazer conhecê-la, professora. Eu também fico muito feliz de tê-lo aqui conosco, o Sidney, porque é sempre bom estar falando sobre o livro, sobre a leitura, sobre a biblioteca, né? E as Ó, práticas de leitura, né? Então eu acredito que a live com você vai ser muito positiva. a senhora tem uma ideia? Essa já é a sexta live que eu faço só em 2 meses, né, Em sobre 2000, autoleitura. tá requisitado, né, Sidney? Estou muito requisitado, não queria mais. Depois dessa da senhora, eu vou fazer mais 4. Então, Mais muito 4 lives. bom. Ah, Eu eu tenho acredito posso compartilhar uma coisa em primeira mão para a senhora? que Eu fui pode. convidado na África Ocidental para fazer uma live sobre a leitura. Semana que vem vou falar com. Sério? Tô falando sério. E acabei de Que fechar a data bom! agora. Vai ser no dia 18 de julho, 4 da tarde, horário de Brasília. Eu vou conversar com meus ancestrais. Eu fiquei até Que emocionado. Eu falei, não acredito. legal! Isso é Eu muito vou falar tudo bom. da África. Tu não acredita. Eu fiquei muito emocionado. Porque vou É falar a muito minha origem, meus ancestrais, né? E eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu falei, topo, topo. Vai ser transmitido no YouTube, né? No YouTube. sim. Eu vou divulgar. Depois eu divulgo para vocês. Divulga mesmo para a gente estar compartilhando, porque é sempre bom, né? Você, assim, Uhum. estar em contato com a África, mas nós também, né? Que não tem como ser brasileiro e não ter raiz africana, né? É, é, Somos um povo mestiço e isso não tem é, como ser tirado de nós. É porque assim, eu sou administrador de uma página no Facebook que fala sobre cultura afro-brasileira. E Uhum. eu sou co-administrador, eu compartilho muito conteúdo relacionado à cultura afro-brasileira, né? Sim. E um africano me procurou, né? Ele entrou em contato comigo, né? O nome dele é Guedes Varela, né? Ele gostou tudo. Ele falou: "Você topa fazer uma live? Para onde? Para África, para Cabo Verde, África Ocidental." Top, Sim. vamos fazer. Aí topei, fechei com ele, dia 18 de julho eu vou fazer essa live no YouTube. Nunca tinha Bem feito live no legal. YouTube. Essa é a primeira vez. Bom, tô Então, pronto, sim, vamos lá. eu vou estar apresentando, né, você já pessoal, depois da apresentação, você terá assim, de 20 a 30 minutos para discorrer sobre o nosso tema, né, que você vai estar falando, que agora mesmo eu vou ler o título da sua palestra. E após Uhum. isso, sim, a gente lança uma enquete, não sei se você viu, perguntando para as pessoas que pergunta elas gostariam de fazer para você. E tivemos muitas perguntas, muitas pessoas Uau. assim, foi bem legal, houve muita interação. E aí, assim, eu gosto, mesmo que sejam repetitivas perguntas, para valorizar a participação, né, das pessoas, eu vou estar fazendo todas as perguntas. Houve um filtro, claro, senão nós ficaríamos aqui até quase que amanhã de Uhum. tantas perguntas. Mas a gente fez um filtro, pessoal, a equipe fez um filtro, e aí eu estarei fazendo essas perguntas para você depois, né, de que você fizer a exposição do tema. E eu desativo os comentários na hora que você começa a falar e ativo novamente quando você encerra a sua fala e a gente abre para participação com as pessoas, tá bom? Ok, ok. Então, pessoal, boa noite mais uma vez. Estou aqui recebendo o bibliotecário Sidney Rodrigues de Andrade. O Sidney é bacharel em biblioteconomia pela Faculdade de Biblioteconomia e Ciência da Informação da FESP, né? FESP. 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 Administrador da página do Facebook e blog das atividades complementares da Fabice. A Fabice aqui é a Biblioteca Central, é isso? Não, não, é a página, essa página eu divulgo educação continuada. Ah, Eram as tá. atividades complementares, eu criei sozinho a página e virou referência no Brasil inteiro. Entendi. Aí eu nunca virou referência, todo mundo conhece essa página na FESP e abriu para todo mundo. Tá. Administrador da página do Facebook da Biblioteconomia também, no FESP, né? Monitor Uhum. científico voluntário do blog Monitoria Científica da Fabis, também da FESP.
escreve a coluna Admiráveis Bibliotecas, Senso Crítico dos Líderes Comunitários, colunista do site Sala Secreta 3S sobre diversidade cultural humana e cultural afro-brasileira. Acho muito bom os títulos que você dá, é muito bom, eu gosto. Colunista do site Bibliothink, né, escreve a Sapiência Literária, diálogo através dos livros, colunista do site e co-administrador da página do Facebook. Rede de Pesquisadores de Literatura Negra, autoria afro-brasileira, e atualmente trabalha no grupo da Universidade do Brasil, da Faculdade Centro Paulistano, Interlagos de São Paulo. E o Sidney estará falando para nós, né, ele vai trazer para a nossa prosa, para o nosso bate-papo aqui, a percepção socioeducativa e cultural do bibliotecário sobre o hábito da leitura no Brasil. Então, assim, assistam a fala do Sidney. Depois da fala dele, abriremos para os comentários e a gente quer que vocês participem conosco desse Um Dedo de Prosa. Sidney, fique à vontade. Bom, eu quero agradecer o convite da professora Keila de Faria. Né? É a primeira vez que estou conversando com ela, assim, no Instagram. A gente só conversa com as pessoas através das mídias sociais, né? Instagram, Facebook e tal. E agradecer essa oportunidade de me expor, falar para vocês eu tenho um amor. Eu sempre falo para as pessoas, eu amo biblioteconomia, conhecimento e educação. Tá? Eu não tenho paixão. Paixão é uma coisa rápida e instantânea. Isso é amor. O que eu vou falar aqui para vocês é a minha percepção, tá? Como bibliotecário, leitor e cidadão. Tá? Vou formar o meu discurso em 3 partes. Vou falar dos dados estatísticos sobre a leitura no Brasil. Vou falar a origem, como ser um leitor. E vou fechar com a importância das bibliotecas. Tá, ok? Vamos começar. Eu vou apresentar os dados estatísticos baseados no retrato da leitura do Brasil. O que é o retrato da leitura? Foi idealizado pela Câmara Brasileira de Livro. A Câmara Brasileira de Livro é atualmente responsável pela ficha catalográfica. Lembrando que quem era responsável pela ficha catalográfica era a Fundação Biblioteca Nacional. Aí você já sabe quem mexeu nisso aí, né? Não preciso nem falar quem foi, né? Voltando aqui. Um segredo nosso. Aí a Câmara Brasileira de Livro é o seguinte, ela é responsável pela organização da Bienal Internacional do Livro em São Paulo. Em 2 em 2 anos é idealizada essa pesquisa. É percorrido os municípios e pergunta como é que é o hábito da leitura do cidadão brasileiro. Se vocês tiverem qualquer dúvida nesses dados estatísticos que eu vou apresentar, vocês vão lá no site institutoprolivro.com.br, que tem todas as edições do Retrato da Leitura, desde 2008 até hoje. A edição desse ano é focada na biblioteca escolar. Por quê? No dia 25 de maio, completou 10 anos da Lei 12.244/2000 e... não sei se é 2008 ou 2009, não estou me lembrando muito bem, desculpa a falha, tá? A lei começou 10 anos. O que fala dessa lei? Obriga instituições escolares públicas e privadas a ter uma biblioteca e um profissional bibliotecário neste local. Os conselhos de 1 até o 13 fizeram uma campanha de popularização dessa lei para a sociedade civil conhecer. Fizeram um tuitaço e divulgaram a lei nas mídias sociais. Não sei se vocês acompanharam muito bem. Sim. Então, para popularizar a biblioteca escolar, que a sociedade civil não conhece muito bem. Tá? Voltando aqui, os dados estatísticos que eu vou apresentar aqui são baseados no retrato da leitura. Tá? Eu vou falar os números, tá? Algumas informações, e vou explicar para vocês por que cheguei a esse raciocínio. Vamos começar. Segundo o jornal Folha de São Paulo, em 2018, 44% da população brasileira nunca leu um livro na vida. Segundo o IBGE, a população hoje somos em 210 milhões de pessoas. Ou seja, 108 milhões de pessoas nunca leu um livro na vida. Qual o índice por ano de leitura do brasileiro? Quando a pesquisa foi divulgada em 2011, a primeira edição, em 2011, o brasileiro lia 2 livros por ano. Só 2. Em 2016, uma pesquisa mais atualizada, o brasileiro lia 4 livros por ano. Se a gente comparar os países
América Central, Estados Unidos, América do Norte, Europa, África, Oriente Médio, Ásia, Oceania, a média é de 20 a 30. Olha a diferença do Brasil para 4 livros e do mundo para 20 e 30. Está muito baixo. Não aumentou nenhum. Aí eu vou explicar para vocês que eu não falei nas outras lives, desculpa pela redundância, que eu vou falar, vou bater nessa tecla sempre, que é o seguinte, como é que é o estilo de leitura do brasileiro? Vou citar 4 estilos e mais um. 3 mais 1, desculpa, tá? 3 mais 1. O primeiro estilo literário que o brasileiro gosta de ler é a Bíblia. Não me pergunte por quê. Não me pergunte, até me assustei. O segundo é os religiosos. O terceiro é romance. Em último lugar, é a poesia. Tá? O Brasil tem 10 estilos literários, 10 estilos que o brasileiro gosta de ler. Vou repetir. O primeiro é a Bíblia, o segundo são os religiosos e o terceiro é o romance. Poesia, que eu gosto muito, estilo literário, está em último lugar. Como é que é a característica do leitor brasileiro? O leitor brasileiro divide em 3 partes. O não leitor, o meio leitor e o leitor. Lembra que eu falei 44% da população nunca leu um livro na vida? O Brasil, segundo o retrato da leitura, está entre não leitor e meio leitor. Tá? Professora Keila, eu vou falar uma coisa aqui, não se assuste. Até os espectadores de vocês, vou falar uma coisa, vocês não se assustem, tá? Vou falar eu. Eu sou um leitor, bibliotecário. Em um ano, eu leio, em média, 120 livros. Em um mês, a minha média é de 20 a 30. Só esse ano, já li 85 livros. Aí estão se perguntando, Sidney, como é que você conseguiu chegar a esse número? Lá no final, vou explicar para vocês. Tá? Voltando aqui. Por que eu estou dizendo isso? Leitores ativos, que nem eu, somos a minoria da população. Seria de 10 a 20% da população. Não é todo mundo que é leitor ativo que nem eu, que lê acima de 20, 40, 50 livros por ano. Eu sou a minoria. Tá? Mais um detalhe também na pesquisa, vou compartilhar uma informação aqui para vocês. Existem 3 conceitos que a gente não debate, que é reforma política, reforma agrária e reforma tributária. E esses 3 temas eu gosto de estudar, eu sou muito curioso, eu quero aprender. E eu comprei um livro aqui, vou mostrar para vocês, Reforma Política, de Murilo de Aragão. Na página 88, foi assim, muita gente questiona os dados estatísticos, né? Tá, agora eu vou apresentar um dado mais atual. Tá? Na página 88, o Murilo diz o seguinte, na visão dele, ele fez a pesquisa e mostrou aqui para mim. Segundo o IBGE, os estados Pará, Pernambuco, São Paulo, Rio Grande do Sul e Distrito Federal, numa proporção de 5 mil pessoas entre as idades de 10 aos 64 anos, gasta, em média, em hábito de leitura, 6 minutos. Só 6 minutos. Agora, a outra atividade para assistir televisão, a média é de 2 horas e 35 minutos. Ele tirou do Instituto... Essa pesquisa foi feita no 30º Congresso Internacional do Uso do Tempo, no Rio de Janeiro, em 2013. Então, se você pega... Eu vi muito colega falando assim, eu não gosto de dado estatístico e tal. Eu vou falar uma coisa para vocês. Não feche o olho para dado estatístico de hábito de leitura. Nunca feche. Por quê? Os números comprovam mesmo. Se você fizer uma análise, fazer uma pesquisa de campo sobre o hábito da leitura, quanto mais distante, por exemplo, mais distante de uns centros urbanos, esse índice vai aumentando para não leitores. Tá? Então eu falo para vocês que eu vou falar de novo. Se você tiver dúvida, consulte o Instituto prolivro.com.br, leia todas as edições e interpretam. Eu peguei esse livro, quando eu vi esse número, eu fiquei assustado. Então o brasileiro, ele só gasta, em média, 6 minutos de hábito de leitura. Enquanto outros fazerem, acessar a internet,
assistir televisão, ouvir rádio, gasta em média de 2 horas a 3 horas por dia. Então, esse é um defeito cultural, educacional nosso. Tá? Guarda essa informação lá no final, quando estiver fazendo as perguntas, eu vou explicar mais detalhadamente essa informação. Para encerrar essa parte de dado estatístico, eu convido vocês, espectadores, a entrar na internet, no site tab.ol. Sai uma reportagem no final de maio, diz o seguinte, título, sobra tempo, vírgula, a falta de concentração. Por que é tão difícil ler na pandemia? Vou repetir. O site é tab.ol, título da matéria. Sobra tempo, vírgula, a falta de concentração. Por que é tão difícil ler na pandemia? Essa reportagem fala sobre como é que é o hábito do cidadão brasileiro nesse período de isolamento social. Recomendo vocês lerem a reportagem, vocês vão surpreender o que eu estou querendo dizer. Professora Keila, fechei a parte do dado estatístico, agora eu vou entrar a origem de seu leitor, que todo mundo quer saber, essa parte que é a cerejinha do bolo. Sim. Bom, em primeiro lugar, para você se tornar um leitor, primeiro você tem que começar pelos bebezinhos. Eu vou indicar 4 livros para você para ensinar o bebê a ter o hábito da leitura. E uma fonte de informação muito boa no Facebook. Tá? Professora, só tem filhos? Tem, mas já é grande, 18 anos já é muda. Tá bom. Esse pequenininho, então. Vamos supor que você tem. Vamos lá. Vamos lá. Vou pegar aqui para a professora Keila. Vamos supor. Pessoal, como é que eu faço? Sabe aqueles livros de banho? Sim. Sabe, livro de plástico? É ali que começa o hábito da leitura para os bebês. Tá? Eu vou dar um exemplo. Tem muitas mães que perguntam assim, como é que eu faço? Pega aquele livro de banho, é um livro de plástico, o bebê pode carregar, pode rasgar, pode jogar para o banho. É um livro. Ele só tem imagem. E o bebê pega a familiaridade. O que eu estou dizendo com isso? O bebê, nos primeiros anos de vida dele, ele é visual. Você, os pais, tem que apresentar o suporte, o livro, desde pequenininho, para ele sentir o gosto desse livro. É assim que começa o hábito da leitura nos bebês. Tá? É assim, ele vai olhando. O livro só tem imagem, ele vai folhar assim, ó, vai ficar folhando. É assim que começa o hábito da leitura nos bebês. Existe o segundo livro que eu vou recomendar, esse toda mãe gosta, todo mundo fala. É o livro de pano. O que seria livro de pano? Seria um livro de pelúcia. Ele tem cheiro, ele é macio, você toca. É um livro de pelúcia. Se não me falha a memória, lá no meu Instagram, no Facebook, não sei se vocês acompanham, eu sempre estou colocando dicas de livros para bebê, para criança, sabe, da leitura, né? Não sei se vocês já perceberam. Eu sempre estou colocando essa dica. Então, apresenta para os bebês o livro de banho e o livro de pano. Tá? Agora, vocês estão me perguntando, Sidney, como é que você adquiriu o hábito da leitura? Quem me incentivou a ler foi meu pai. Tá? Eu vou mostrar para vocês a minha base. São 3 bases que eu tenho. Minha base, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Em primeira mão, para o pegador da professora Keila de Farias. Essa aqui é a minha base. A Turma da Mônica. Essa é a minha base. Essa é a primeira, minha base. Agora vou mostrar a segunda. Essa segunda é mais importante, porque foi o primeiro livro que eu li. É o primeiro de todos. Assim que abriu esse mundo da leitura para mim. Que é esse aqui, ó. Maneco, Caneco, Chapéu de Funil. Esse é o primeiro. Tá? Uma curiosidade. Eu levei 30 anos para localizar esse livro. Eu levei 3 décadas. Encontrei. 30 anos. Eu não consegui encontrar. Quando eu encontrei numa creche, eu trabalhei em creche, eu falei assim, professora, me dá esse livro? Pode pegar. Eu peguei e trouxe aqui para minha casa, na minha biblioteca. Agora está aqui, ó, na minha mão. Esse foi o primeiro livro que eu encontrei. Tá? E outra base também, que eu vou compartilhar com vocês, todo mundo conhece, que é esse aqui, ó. Menino Maluquinho, do Ziraldo. Tá? O que eu estou dizendo isso para vocês? Os pais é a primeira referência de hábito da leitura dos bebês e das crianças. Aí você está se perguntando, Sidney, eu não sei ler. Vou ensinar uma técnica bem simples. Você vai pegar um livro qualquer. Eu recomendo pegar um gibi. Um gibi da Turma da Mônica. Você vai pegar, né, abrir o gibi assim, fazer esse movimento, fingir que está lendo. Deixa a criança se aproximar de você. Deixa ela vir devagar.
Quando ela vir, ela vai fazer a seguinte pergunta: o que você está lendo? A partir dessa pergunta, você vai contar uma história desse gibi para ela. E através dessa história, você vai criar a imaginação dela e vai incentivar ela ao hábito da leitura. É assim que começa. Você tem que fazer esse movimento para ela assimilar no cérebro dela que você é um leitor. Tá? É assim, começa. Aí, para finalizar essa parte, outra coisa também que é importante. Os pais precisam ser contadores de história. Por exemplo, você põe seu filho para dormir, você conta uma história. Vou citar 2 livros aqui, um clássico que eu acho muito legal. Não li nenhum desses 2. Serões, da Dona Benta, de Monteiro Lobato, e a Fantástica Fábrica do Chocolate. Por quê? Vocês, adultos, pai e mães, têm que entrar no universo da criança. Vocês têm que entrar no mundo delas. Esses 2 livros que eu acabei de citar, você entra no mundo da criança. É assim que começa o hábito da leitura, nos bebês e nas crianças. Tá? Para finalizar essa parte de origem, né, essa é a primeira parte. Esse é o alicerce, tá? É o primeiro alicerce. Existe mais 2 livros. Aí você fala assim: Sidney, eu não tenho dinheiro para comprar o livro de banho e o livro de pano. Vou ensinar um método para vocês. Vocês têm folha de reciclagem, papel maço, papel sulfite. O que vocês vão fazer? Pega essas folhas, uma folha como essa, faz 6 ou 10 páginas, tá? Recomendo deixar a folha em branco. Por quê? A criança, como eu falei, ela é visual. Ela vai rabiscar, vai fingir que está sendo escritor. Ela está querendo escrever no livro. É isso a imaginação dela. Lembra que eu falei do movimento, fazer isso aqui? Ela vai pensar que ela é adulta. Na cabeça dela. Tá? Você vai pegar, vai cortar, vai imprimir um desenho aqui. Isso aqui se chama livro reciclagem. É assim que você tem que apresentar o suporte livro para a criança. Esse livro ela pode rasgar, pode modificar, pode fazer o que ela quiser. Mas o importante é o bebê, a criança, ter uma familiaridade com o suporte livro. Isso é mais importante. Tá? Para encerrar, um livro que eu recomendo, que é muito bom para melhorar a coordenação motora da criança, livro brinquedo. É um livro, você abre e tem vários brinquedos. Você aperta, põe jogo da velha. Ele é um livro mais ou menos dessa grossura. Mas a diferença é que ele é um livro brinquedo. Então, para finalizar, para as mães, para os pais, para os bebês, você tem 4 livros. O livro de banho, o livro de pano, o livro reciclagem e o livro de brinquedo. Existe um 5º livro, eu não vou citar, porque eu falei assim, não vou citar esse porque ele é um pouco mais avançado. Né? Mas lá na segunda parte eu falo para vocês qual que é, tá bom? Bom, agora eu vou falar do meu hábito, tá? Como é que é o meu hábito de leitura, talvez pode servir para vocês, tá? Algumas coisas eu vou provocar vocês e outras não sei se vai dar certo para algum, depende de cada um. No meu caso deu certo, tá? Quando eu tinha 10 anos de idade, a minha afinada mãe falei o seguinte: mãe, eu quero um guia de rua. Minha mãe estranhou: como assim? Não, eu quero um guia de rua. Minha mãe não entendeu, foi lá e comprou. Aí, de repente, eu comecei a ler. Aí o pessoal me pergunta: Sidney, como é que você consegue ter essa boa memória? Vou mostrar para vocês a minha referência. Isso aqui. Um guia de rua da cidade de São Paulo. O que acontece? Esse é o livro de referência da minha memória. Quando eu comecei a ler esse livro, ativou a minha memória histórica, social e afetiva. Eu não sei qual foi o livro que ativou a memória de vocês. Quando você estiver lendo, ativa essa memória. Eu consigo lembrar coisas do passado, de números, de coisas, detalhes surpreendentes. Eu sempre brinquei com a minha memória. Um exemplo, 2 jogos que é para estimular a memória. O Sudoku, né, aquele negócio dos números, e o jogo da velha. Eu esqueci de mais um detalhe. A palavra cruzada. É perfeito para você estimular a memória. O que eu percebi? Através do hábito da leitura, vocês têm que ativar essa memória aqui dentro que está adormecida. O cérebro do não leitor, a memória não está ativa. Então, por exemplo, com 10 anos de idade, eu saí daqui do meu bairro e andei todo o centro da cidade de São Paulo, usando esse guia.
Eu memorizei aspectos geográficos, aspectos visuais, aspectos de movimento. Então, eu estou sempre brincando com a minha memória. Então, por isso que eu consigo memorizar muitas quantidades de informações e consigo interligar os assuntos. Tá? E detalhe, esse livro eu não divulguei. Eu estou divulgando aqui para vocês em primeira mão. Tá? Continuando, lembra que eu falei que a poesia é o último estilo literário? No meu caso, foi assim, ó. Eu conheci esse poeta maravilhoso. Para mim é o melhor poeta do século XX, que é esse aqui, ó. Carlos Drummond de Andrade. É o meu poeta favorito, tá? Drummond tem uma frase que diz o seguinte: poesia não é para você ler, para sentir. Hoje eu conheço toda a obra do Carlos Drummond de Andrade, toda. E através dele conheci Mário Quintana, conheci os poetas negros afro-brasileiros. É o meu estilo favorito que eu gosto de ler e me faz refletir. Né? Então eu aprendi sozinho, ninguém chegou, não, eu fui sozinho, tá? Fui crescendo conforme o tempo. Agora chegou um escritor brasileiro maravilhoso, ele é conhecido mundialmente, e quando eu conheci ele, eu falei assim, vou pegar ele e vou ler, e eu sofri muito com ele, e me deu cada porrada na minha cara, você vai ler, você vai me ler e tal. E ele é maravilhoso, eu fico até emocionado de falar dele, né, tudo. Não sei se vocês sabem, ele foi o livro mais vendido nos Estados Unidos. Esgotou em 2 dias. Deixa eu mostrar ele para vocês vão ver. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vou explicar. Machado, eu descobri 2 coisas do Machado. É negro, é o idealizador da Academia Brasileira de Letras, né? E uma coisa que eu reparei na narrativa do Machado, ele está dialogando comigo. Por exemplo, você está vendo, leitor? A Plácida é assim, assim, assado. Ele está descrevendo a cena e conversando com o leitor. É gênio! Como é que você é o primeiro escritor negro afro-brasileiro que está dialogando com os leitores? Isso é sensacional! Esse cara é demais! Por isso que é conhecido mundialmente. E brasileiro! Isso que é maravilhoso! Olha aqui, ó, coisa maravilhosa, tudo. Então, o que eu estou dizendo para vocês? Mais um detalhe. Ó, eu estou até feliz, estou empolgado aqui, senão eu fico aqui falando do Machado, jogando os confetes e tal, tudo. Bom, enfim, volta aqui para a Terra, Sidney. Então, um detalhe, uma dica importante para quem quer ler os grandes clássicos. Esse livro eu li 5 vezes, sozinho. Tá? Quando você lê um grande clássico, faça três perguntas básicas. Quem é Machado de Assis? Pesquise a biografia dele. Segundo, analise o contexto da obra. E terceiro, quando lê a obra, forme a sua opinião. Aí você está falando, mas Sidney, tem blog, tem booktour e tal. O mais gostoso é você pesquisar a biografia do Machado, conhecer o contexto dessa obra e você formar a sua opinião. Uma dica de filme que eu gosto muito está no YouTube. Capitão Fantástico. O que é esse filme? É a história de um pai que ele se isola totalmente numa floresta e ensina os filhos outro método de educação. Quando ele entrega um livro para os filhos, ele pergunta assim: o que você aprendeu desse livro e qual é a sua opinião? Tá? Então é assim que você começa a ler os grandes clássicos da literatura brasileira e mundial. Nunca leia livro cru, por conta própria. Faça esse processo, pesquisa a biografia do autor, veja a história da obra no período do século XIX e conclua a sua opinião. Tá? E para os professores que querem fazer hábito de leitura para os estudantes, tem muita dificuldade, eu vou dar uma dica importante. Quando eu fui na Bienal do Livro, em 2008, quando foi lançado os Retratos da Leitura, saiu essa adaptação que eu adoro, amo. Eu adoro. Vou mostrar para vocês. O Triste Fim de Policarpo Quaresma em quadrinhos. Esse foi o primeiro. O que eu estou dizendo com isso? Os grandes clássicos da literatura brasileira e mundial estão nessa versão. Isso aqui é perfeito para o professor fazer uma mediação de leitura.
Nunca apresente para o estudante um Machado de Assis, porque ele vai se assustar. Por exemplo, quando eu era criança, eu lia A Turma da Mônica, Maneco, Caneco, Chapéu de Funil e o Menino Maluquinho de Ziraldo. A gente foi para a coleção Vagalume. Lembra a sua coleção Vagalume, professora? Sim, de maior conta, da Ática. Uhum. E os clássicos. Foi errado. Quando você formar para formar o estudante leitor, você tem que ser devagar. Não pode impor. Né? Então, essas adaptações aqui é perfeita. Vou até abrir para vocês verem, não estou brincando. Ó, estão vendo? Ó? Eu entrei a imagem. Ó. O balão é a imagem. Isso aqui é perfeito para fazer uma ponte entre a obra em adaptação em quadrinhos e o grande clássico. É assim que começa você a adquirir o hábito da leitura dos estudantes para os grandes clássicos. Não impor de uma hora para outra. Então eu tenho várias versões disso aqui. Eu tenho várias. Né? O último que eu li foi o Grande Sertão em Veredas, o João Guimarães Rosa. Maravilhoso. Então é muito bom você apresentar uma adaptação em quadrinhos, tá? E a criança pegar o gosto, certo? Aí mais um detalhe, eu não falei na minha fala. Os bebês, as crianças e estudantes, professores, pais, não force a leitura. Respeite o momento deles. Tem que ser um processo devagar. Isso é um erro que os pais cometem. Querem assim, eu quero que meu filho lê 20 livros por ano. Não. Respeite o momento dele. Se ele quer ler 20, 40 livros, lá na segunda parte eu vou explicar para vocês. Mas essa parte dos bebês, das crianças, dos estudantes, é um alicerce. No Brasil, a gente não tem esse alicerce. Agora que está começando. Tá? Aí eu esqueci de falar uma informação, lá nos bebês. No Facebook, tem uma página chamada Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo. O nome do projeto chama Lê no Ninho. É contação de história para bebês. Lá tem os vídeos. Toda semana tem um vídeo. E lá eles ensina como você deve fazer a contação de história para os bebês. Você pode colocar música, pode colocar um brinquedo, pode brincar, pode colocar um livro brinquedo. Tem várias formas. Então vão lá no Facebook, no site Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas, projeto Lê no Ninho. É mais lindo que o outro. É mais bonito, eu fico até apaixonado. Eu dou vontade de pegar as crianças e brincar, eu fico doido. Quando eu vejo, eu fico doido. Vão lá e vocês vão ver como é que ensina um bebezinho a ter o hábito da leitura. Tá bom? Voltando, e mais pra frente, né, o meu diretor dessa faculdade do trabalho me convidou para fazer um curso de coach. Eu tenho um curso de coach. E eu fiz o curso, né, e eu já sabia. Aí eu conheci o Fernando Rosa Mestre, né. Eu tenho um filho, que é o TCC. Né, quando você faz um TCC, dói demais. E quando nasce, sai pra fora, né. É o primeiro filho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ele tá aqui. Não, depois eu mostro, porque ele não sei onde ele tá escondido. Eu fiz um livro, mas com outros 14 coautores, mais um comigo, que é 15. E é esse aqui, ó, que esse é o meu segundo filho. Esse é o meu filhote, o livro Despertar do Mestre. Aqui nesse livro, o capítulo que eu escrevo sobre o hábito da leitura. A primeira pessoa que me incentivou tá aqui, o meu pai. Aí tem outras pessoas que me incentivaram. Esse livro é o seguinte, qual é a proposta? A gente dialogar com os leitores, se aproximar de vocês. Né? Quando o Fernando me convidou, eu falei assim, como seria esse livro? É assim, assim, assado. Eu falei, Fernando, toco uma condição. Eu quero escrever sobre o hábito da leitura na minha vida. Na hora ele topou. A gente lançou o livro há 2 anos atrás, na Livraria da Vila aqui em São Paulo. Foi sucesso. Está sendo vendido no site da Amazon digital. Tá? E aqui tem as nossas biografias pessoais. E o legal é que os leitores podem entrar em contato com a gente e conversar. Tá? É isso mesmo que você escreveu? Sim, foi isso que ele escreveu. Alguns já entraram em contato comigo. Já conversaram, gostaram, né, começaram a ler. Né, muita gente já começou a ler por causa desse livro aqui. Tá? E é importante vocês adquirirem o hábito da leitura. Para finalizar, que está muito bom. Professor, fala o tempo aí, que eu estou falando demais, senão... Termina o seu raciocínio para a gente abrir para os comentários.
Eu quero compartilhar o seguinte. Outra coisa que é importante também é participar de clube de livro. Eu participei de 3 clubes. O primeiro foi Traçando o Livro, que é importante você exercitar o seu senso crítico e ouvir outros argumentos. O segundo foi Leia Mulheres Taboão da Serra, que eu estou participando até hoje. E o terceiro é Livros Resistem, Roda de Leitura. Eu não sei se vocês estão sabendo, está surgindo muito clube de livro virtualmente. Sim. Mas o mais gostoso é presencial. Como a gente está em período de isolamento, vamos fazer virtual. Eu vou indicar 3 livros para você montar um clube de livro e um clube de leitura. Detalhe, não empreste esses livros. Por quê? Se você emprestar, não volta. Não vai voltar. Tá? Vamos no primeiro livro. Este aqui. O Clube de Livro de Luzia de Maria. A história de uma professora que monta um clube de livro dentro da escola e os alunos, através desse hábito de ler, muda a vida deles. Não posso contar o resto, senão vou dar spoiler. Eu não dou spoiler. Tá? O segundo livro é este aqui. Clube de Leitura de Camila Brits Caetano. A Camila Brits Caetano tem uma página aqui no Instagram chamada Descubra Como Fazer. Ela vai ensinar o passo a passo como montar um clube de livro. Vão lá no Instagram dela, adicione ela, converse com ela e ela vai dar uma atenção especial para todos vocês. Tá? Ela é especialista ela é advogada, né? Advogada, mas ela ama ler, ela adora. Então recomendo vocês adicionar a Camila no Instagram, conversar com ela, que ela vai explicar direitinho. Ontem ela fez uma live. Ontem nasceu mais um clube de livro. Mais um. Eu participei, eu vi. Então é importante vocês terem contato com a Camila. E o terceiro e último livro, que é esse aqui. A Arte de Ler, a arte da Leitura, Diálogos sobre os Livros. Este livro são 2 especialistas em comunicação, ensina você a melhorar sua percepção sobre os livros, a narrativa e correlacionar os assuntos. Tá? Então esses 3 livros que eu citei para vocês, para quem é leitor, quem é mediador, agente literário, bibliotecário e professor, tem que ter. Tá? Porque o conteúdo é muito rico. Tá? Eu tenho mais, só que se eu colocasse muito, eu falei, deixa eu colocar esses 3, é mais fácil para vocês começarem. E um quarto que eu comprei, que é um bibliotecário que escreveu, que é esse aqui, eu não li, tô mostrando em primeira mão para vocês. Tá? Eu não li, mas é maravilhoso, que é esse aqui. Ó. A Formação e Desenvolvimento do Leitor, o Ronaldo Vieira. O Ronaldo Vieira é bibliotecário, formado na Unify. O primeiro livro que ele escreveu sobre a introdução geral da biblioteconomia. Esse aqui é o segundo livro dele. Tá? Então vocês têm ferramentas, livros de profissionais, tanto de bibliotecários, leitores, para vocês criar o hábito da leitura. Tá? Bom, para finalizar a minha fala, eu vou falar a importância de uma biblioteca. Lembra quando eu falei quando eu era criança? Lembra do primeiro livro que eu li? Lembra do primeiro? Foi numa biblioteca escolar que eu conheci esse livro. Eu memorizei ele. Eu levei 3 décadas para encontrar ele. Quando eu encontrei, falei, é esse aqui, eu tenho certeza, eu lembrei. Tá? E na época eu não anotei, quando eu vi ele, eu lembro da palavra, maneco-caneco. Só isso que eu memorizei. Então é importante as pessoas terem acesso ao conhecimento. Quem faz essa intervenção é a biblioteca. Hoje, quem está fazendo são as bibliotecas comunitárias. Eu sou especialista em biblioteca comunitária. A minha coluna que eu escrevo no blog, no Teoria Científica Fábio de Fesp, eu percorro a cidade de São Paulo atrás de biblioteca comunitária. E agora, elas estão fazendo diferente. Tem biblioteca comunitária aqui em São Paulo, sabe o que ela está fazendo, professora Keila? Está doando cesta básica para a comunidade. Isso é incrível. Isso eu acho incrível. Agora, se fosse a biblioteca pública, não faria. Porque a biblioteca pública recebe uma norma do Estado. Eu até entendo o lado dos profissionais. Hoje, quem está roubando a cena é a biblioteca comunitária, aqui em São Paulo. Você já viu pessoas da biblioteca comunitária doar cesta básica para a sua comunidade? Eu acho incrível. É inovação social. Sim. Responsabilidade social, na verdade, né? E isso, sabe? Isso eu acho fantástico. E hoje, ela é referência da comunidade. O principal objetivo da biblioteca é formar leitores. Hoje ela está. Vou citar uma.
a Biblioteca Comunitária Solano Trindade. Sabe o que eles fizeram, professora? Fizeram um curso afro-brasileiro. E lotou. Uma semana fechada, a biblioteca ficou lotada, fecharam a rua e todo mundo sentaram para aprender a cultura afro-brasileira. Isso é incrível. É Sim. maravilhoso. Né? Então, a biblioteca é o seguinte, ela preserva o suporte livro para as pessoas terem acesso a mostrar esse universo do conhecimento. Se não tivesse a biblioteca na minha vida, eu não encontraria aquele livro. Eu nunca ia encontrar. Para mim foi muito importante. Lembra que eu falei da lei 12.244 de 2010? Para a biblioteconomia brasileira ser conhecida, a base está na biblioteca escolar, biblioteca comunitária e biblioteca prisional, que a Kátia Lindemann já está fazendo há muito tempo. Sim. Esse é o segredo para ele ser conhecido nacionalmente. Que a sociedade acha que a gente é guardador de livro. Não somos guardador de livro. Não somos. Somos muito mais além. Eu tenho brinco com a pessoa. Vocês não conhecem o poder de um bibliotecário. Vocês não têm noção o que um bibliotecário faz. Sim, tá? vamos abrir para as perguntas. Vamos lá. É porque, assim, já está quase encerrando o horário do Instagram e a gente precisa... É bom a gente abrir para que as pessoas também participem, né? Porque realmente você trouxe coisas riquíssimas. Você trouxe dicas, assim, muito importantes, né? E um pouco do que as pessoas perguntaram também. Então, assim, eu vou ativar os comentários. O pessoal pode começar a interagir conosco. Eu tenho as perguntas também aqui para estar fazendo, tá? Mas eu quero te parabenizar pela sua fala. Parabenizar você pelo livro 30 anos buscando o Maneco. Muito tempo. Qual que é a editora dele, Sidney? Deixa eu ver aqui, peraí, só um segundo. É a Ática. É a mesma editora da Carolina Maria de Jesus, Ática. Porque esgotou, né, de certo, e por isso você não encontrava aí. Mas, sim, maravilhosa. As dicas que você deu foram muito boas. E aqui algumas perguntas, elas irão nesse sentido, que as pessoas enviaram. Porque o que acontece? Eu tenho alguns seguidores, e por isso que eu gosto muito de gravar áudio e às vezes escrever pouco, porque eu tenho seguidores, alguns são analfabetos e outros semi-analfabetos. Então a gente precisa justamente disso, de ter essa paciência de falar com essas pessoas, né, de conversar com elas e fazer isso que você me falou aqui. Dicas simples, prática, que às vezes as pessoas não sabem que pode estar começando a fazer isso, né, para começar essa questão de ter essa prática da leitura. E uma das perguntas, uma das primeiras que eu quero te fazer, que nos enviaram, é como podemos incentivar o hábito de leitura por meio das redes sociais? Bom, vou dar duas dicas importantes. Boa pergunta, eu adorei. Já deu na minha cadeira, eu adoro esse tipo de pergunta. Tal. Como a gente está em período de isolamento, existem dois canais de YouTube que eu recomendo vocês seguir. Tá? O canal Bibliocel, dos bibliotecários da Prefeitura de São Paulo. Eles pegam os livros e começam a fazer contação de história. Outro canal que eu recomendo é do Conselho Regional de Biblioteconomia, Região 8. Eles convidaram os bibliotecários para contar a história dos livros. Quer ver um exemplo? Lembra do Rá-Tim-Bum, professora? Lembra do Rá-Tim-Bum? Sim. Lembra aquela parte que a menina pegava um objeto e começava a contar a história? É a mesma coisa. É só você pegar... Hoje, o YouTube, ele favorece isso. Eu posso muito bem pegar um livro aqui, contar uma história, e criar uma história e você ter imaginação. É assim que começa. Porque o analfabeto, ele precisa de estímulo de ouvir história. Ele tem que ouvir história. Ele tem que pegar o gosto da história. Aí, conforme o tempo, ele vai se interessar. Professora Keila, me dá um livro. Sim, é assim. É verdade. E é o tempo, né? Essa coisa é a interação, é o estar ali, é o ser algo presente, tá na sua vida como se fosse algo comum, natural, né? A naturalidade. Uhum. Ele não vai chegar assim, falar assim, professora, lembra daquela história que a senhora me contou? Me dá um livro. Aí acontece. É verdade. Tem uma outra pergunta aqui, que é, na sua percepção, quais são as técnicas para prática e da leitura dinâmica? De uma leitura... Boa pergunta. Boa pergunta.
Ótimo. Nossa, tá bem afiado essas perguntas, hein? Tá O pessoal afiado, é bom. o pessoal Tá bem tá. afiado essas perguntas, hein? Porra, adorei. Bom, vamos por partes. Primeiro lugar, não gosto do conceito de leitura dinâmica. Tá. Vou explicar por quê. Leitura dinâmica é você ler o livro rápido. Ler rápido, você interpreta errado. Tá? A minha técnica eu vou ensinar para vocês. Vamos lá. Como é que eu faço para ler 120 livros em um ano? Tá? Vou ensinar a técnica aqui para vocês. Sabe marcador de livro? Sabe? Vocês sabem que é marcador de livro, né? Sim. Vou pegar aqui um exemplo para vocês entenderem na prática. Que eu fiz. Vocês vão pegar 2 marcadores de livro. Tá, deixa eu mostrar para vocês que são marcadores de livro. É isso aqui. Isso são marcadores de livro. 2. Vamos pegar esse livro aqui. O livro tem, deixa eu ver aqui, 180 páginas. Dessas 180, você vai dividir por 2. Tá? Vamos lá, vamos pegar aqui. Vou começar a ler o livro. Vou colocar um aqui. Ó, tô colocando um aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo. Uhum. E o outro, eu vou colocar aqui. Espera aí, deixa eu fazer aqui. Ó, tô vendo aqui, ó. Tá? Um marcador e outro. O que vocês vão fazer? Aí vocês estão perguntando, Sidney, eu quero ser um leitor agora. Agora? Então vamos lá. O cérebro humano está comprovado em pesquisa de medicina, biologia e psicologia. Ele só comporta de 1 hora a 4 horas por dia de informação. Mais do que isso, ele não aguenta. Nesse período de 1 hora a 4 horas por dia, vocês vão fazer o seguinte. Você pegou o livro, você vai ler em média de 1 hora de 10 a 25 páginas. Aí você está perguntando, qual é o resultado, Sidney? Em um ano, você lê de 20 a 25 livros em um ano. Tá? Lembra que eu falei que o cérebro ele precisa se acostumar com o impacto de informações? O cérebro de não leitor analfabeto, a memória não está ativa. Você precisa ativar essa memória. Lembra que eu falei que eu tenho um livro de memória? Ou seja, você tem que exercitar sair, olhar o horizonte, ter percepção geográfica e social. Isso adquirir sozinho, desde pequenininho. Tá? Aí você está se perguntando, Sidney, como é que eu faço chegar no seu nível? Vou explicar. Eu, no caso, em 1 hora, eu leio 100 páginas por dia. Se eu leio um livro de 100 páginas por dia, eu acabo em 3 dias. Em um mês, eu leio de 20 a 30 livros. Porque o meu cérebro já tá acostumado. Vai fazer 10 anos que eu faço isso, uma década. Eu já tenho 12 anos de leitura. Vou falar uma coisa para vocês. Até os meus 9 anos, eu era analfabeto. Eu não lia nem escrevia. O que me salvou foi isso aqui. Quem recuperou minha autoestima de ser negro afro-brasileiro foi Machado de Assis. Ele mostrou que eu sou negro. Por isso que eu falo com o entusiasmo dele. Vou repetir mais uma vez, voltando aqui. Eu quero ser leitor agora. Como eu falei, vocês vão pegar 2 marcadores, vai marcar de 10 a 25 páginas, vai ler em 1 hora, e o resultado, em um ano, você vai ler de 20 a 25 livros em um ano. Para chegar no meu nível, você tem que ter 5 anos de leitura. Eu tenho 12 anos. Hoje, eu li 85 livros. Como eu falei, o meu cérebro já está acostumado. É hábito. É assim que começa o hábito da leitura. Sim, com certeza. Eu não quero fazer uma pergunta para você agora, que se fizer, vai estourar o nosso tempo. Porque eu acho bom que você esmiuça, você explica nos mínimos detalhes. Isso que é bom, para que a pessoa possa entender. Você pega, você mostra, você pega o livro, marca a página, né? E você é bem didático. E isso tá bem gostoso, porque aí você consegue envolver as pessoas que não têm essa prática, né? Então nós vamos encerrar essa primeira parte agora, porque aí na outra é uma pergunta assim, ela é bem emblemática, assim, eu até estou com muita curiosidade de saber de você qual a sua opinião a respeito dessa pergunta. Então a gente encerra aqui. Pode falar, Sidney, pode falar. Eu esqueci de um pequeno detalhe. Eu esqueci de compartilhar 5 filmes sobre a leitura.
Mas aí depois eu quero que você passe tantas referências bibliográficas que você colocou aqui, principalmente aquelas do Clube da Leitura. Acho que são as referências bem legais para a gente estar compartilhando. E aí depois você fala também dos filmes, tá bom? Aí, gente, vamos continuar a nossa prosa, o nosso dedo de prosa com o Sidney, que está muito animado. Ele é muito divertido, ele tem dicas maravilhosas a respeito da questão da leitura, do princípio da leitura, como que você pode fazer para estar começando a adquirir essa prática, né, para se tornar algo natural, a leitura se tornar algo que seja cotidiano na sua vida. Então, assim, só mais um minutinho que ele já está voltando, e para a gente continuar a nossa prosa a respeito do livro, da leitura, da biblioteca, os incentivos, né, para a leitura. E eu sei que ele tem muito a compartilhar conosco. Olá, vai chegando aí, gente. Fiquem à vontade. Vamos esperar o nosso convidado chegar. E ele já deve estar por aí. Deve ser uma questão de conexão, que ele não apareceu ainda. E nós temos muitas perguntas que o pessoal nos enviou pela enquete que fizemos, né, no dia de hoje. Qual a pergunta você quer fazer para o nosso convidado? Que no caso é o Sidney. E aí o Sidney está já respondendo alguma dessas perguntas no nosso primeiro tempo com a live. E agora nós estamos voltando, né, nesse segundo momento para... Aqui, deixa ele, já está chegando aí. Respondendo as perguntas dos nossos participantes, das pessoas que nos seguem, que nos acompanham na live. Voltei! Ah, muito bom! É que eu aproveitei e fui no banheiro, porque eu também... Banheiro. Eu imaginei que você tinha, né? Pelo amor de Deus, ter né? dado uma voltinha, fazer alguns percursos aí, eu imaginei. Eu sou filho de Deus, né, gente? Eu preciso ir ao banheiro, né? Pelo amor de Deus, né? Ainda tem um sistema fisiológico, né, Cid? Lógico, pô, gente, pelo amor de Deus, né? Aí eu fui correndo e vou voltando rápido, né? Senão não vou perder, não. Vamos lá, vamos continuar, né? Você acredita, eu achei essa pergunta o máximo, você acredita que existam bibliotecários que nunca leram um livro? Olha que pergunta provocativa e maravilhosa. Olha, adorei. Quem fez essa pergunta? Qual o nome da pessoa que fez essa pergunta? A gente não pega o nome da pessoa, a gente só pega as perguntas. Vamos lá. Boa pergunta. Vou falar a minha opinião, tá? Vou falar a minha opinião. É a sua mesmo. A minha opinião. Uhum. Só que eu vou falar aqui, eu não vou citar nomes de pessoas, para antiética citar. Sim, conheço bibliotecário que não tem o hábito da leitura. Conheço. Já falou isso para mim, tá? Eu fiquei assustado, eu fiquei pensando, como é que ele pode ser um bibliotecário? Vamos dar um exemplo. O RDA. Como é que você vai fazer catalogação do RDA sem base de leitura? O RDA você tem que correlacionar um livro, uma música, uma peça de teatro, um fato histórico. Você tem que ter essa percepção filosófica e histórica. É aquele tipo de bibliotecário que quer sentar na cadeira, ganhar o seu salário altíssimo, mandar nas pessoas não fazer nada. A leitura, para mim, é uma forma de atualização. Tá? Quando eu não tinha computador, internet, notebook, eu lia, eu gastava meu tempo ler. Quando entrei na FESP, em 2011, eu li em média 30 livros. Quando você está fazendo uma graduação, uma pós, um mestrado, doutorado, você recebe um volume muito alto de informação. Sim. O que eu recomendo vocês fazerem? Leia coisas leves, quadrinho, audiolivro, é muito bom, tem no YouTube gratuitamente. Ponha o livro na sua vida. Uma coisa que eu gosto muito, professora Keila, é ler dentro de ônibus e metrô. Eu adoro. Aí tem gente que fala assim, eu não consigo. Lembra que eu falei do cérebro? O cérebro tem que se acostumar. Então, a minha resposta é o seguinte. São bibliotecários conservadores, tecnicistas e autoritários. Esse tipo de perfil não entra para mim. Eu nem compartilho, vou ser bem sincero com você. Eu quero distância. Eu prefiro compartilhar com pessoas engajadas, pessoas que dão cara para bater, que gostam de conversar. Dá para perceber. Você vai perceber na hora. Você percebe. Eu questionei essa pessoa. Eu falei para ela. E quando eu escrevi o meu livro, O Despertar do Mestre, ela ficou de boca aberta. Então, para você dar a resposta em altura, é
é o ato, é a prática. Tá? Então, a gente está avançando, a tecnologia obriga a gente a se atualizar. Eu, por exemplo, eu não estou satisfeito com a minha graduação. Eu quero fazer pós, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, pós-doutorado. Se na leitura eu conseguir prosperar, imagine fazer carreira acadêmica. Sim. Tá? Então, eu recomendo esses profissionais rever seus conceitos. Rever. Porque não ler, eu acho que é um crime. É um pecado, na minha opinião. É verdade. Você já falou, mas assim, só passa rapidinho, porque você já falou mais de uma vez, mas como a pergunta está aqui, eu não quero desmerecer a pessoa. Uhum. Qual a importância e o que fazer para criar o hábito da leitura? Qual a importância do hábito e o que fazer para criar? Você já passou, só para não deixar de falar. A leitura é quando você se reconhece. Eu comparo a leitura como uma peça de teatro. Você se coloca no lugar daquele personagem. Você vê coisas que as pessoas não vê. Você percebe coisas que pode acontecer, poderá acontecer, e você se coloca no lugar do personagem daquela situação. Eu comparo o ato de ler é um ato solitário, é um diálogo entre escritor e leitor, e você tem que ter a sua opinião. Eu vejo um diálogo. Leitor e escritor estão dialogando. Isso que eu estou fazendo com você, professora Keila, é um diálogo. É uma conversa de dois bibliotecários que estão falando sobre a leitura no Brasil. É mais ou menos isso aqui que a gente está fazendo. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí tem muita gente que reconhece essa importância de ler para crianças. Então, por que a dificuldade em disseminar esse hábito? Bom, na minha opinião é o seguinte, tem vários fatores. O primeiro fator é financeiro. Eu acho que o financeiro pesa bastante. Né? Então eu vejo que os pais sempre colocam uma desculpa que não dá. Que eu vejo assim, que dentro da nossa cultura, tanto a parte educativa, cultural, a educação é um produto muito caro. Muito caro. No caso do livro, hoje, é muito mais fácil você ler. Na minha época, quando eu era criança, era mais difícil, era mais restrito. Hoje você tem Bienal do Livro, você tem Feira de Livro 50%, você tem, até na estação do metrô tem aquelas barraquinhas de livro, baratinho, R$10. São Paulo, né, Sidney? Isso, São Paulo. Que aqui em Goiás não é bem assim, não. Já é outra realidade. Porque assim, nos grandes centros urbanos tem mais iniciativas de popularizar a leitura. Isso. Já em Goiás estão fazendo, acho que estão chegando aos poucos, vai chegando. Então o que eu vejo? Eu vejo dois fatores. Hábito cultural e educacional. Eu vejo que a família não põe o livro como uma coisa prioritária na sua vida. Por exemplo, paga a conta de luz, água, telefone e comida. E o livro? Vou dar um exemplo. Lembra que eu falei que as bibliotecas comunitárias estavam doando cesta básica? Você lembra que eu falei? Sabe o que eles fizeram? Colocaram um livro na cesta básica. Legal. Aí. Quem que é Elaine, que fica lá? Como que chama a bibliotecária de lá? Qual biblioteca você está falando? Não sei, tem uma que participa de algumas lives aqui com a gente, e ela falou dessa questão dessa cesta e colocava um livro na cesta. Você falou e agora eu lembrei dela. Eu vou tentar lembrar, mas ela é do Rio de Janeiro, ela é do Rio. Ela não é de São Paulo. Do Rio. É verdade. É do Rio. São duas bibliotecas, Rio de Janeiro e São Paulo, que estão fazendo essa iniciativa. Então, o que acontece? O livro, ele tem que ser uma coisa importante na sua vida. Ele tem que trazer, você tem que trazer o livro para a sua vida. E o brasileiro, ele não traz. Ele acha que o livro é coisa de elitista, concordo. Porque se você analisar o processo de educacional cultural no Brasil, a partir do século XIX, a literatura ela tem um caráter elitista. Com o surgimento das bibliotecas pública, escolar e comunitária, está popularizando para todo mundo. Então a família precisa colocar o livro como uma coisa prioritária. Tá? Você vai em casa de família, pessoas mais humildes, assim, você não vê uma estante de livro. Você não vê. São pouquíssimos. Então, com a eleição agora, eu vejo, não sei, posso estar errado. Daqui para frente, talvez as famílias vão começar a repensar e colocar o livro como uma coisa prioritária. Tá? Aí vem falar assim, é caro. Não vem inventando desculpa não. Tem livro barato, dá para você comprar. Tá? Por exemplo, a minha biblioteca, metade do acervo é sebo.
Eu não comprei livro caro. Eu fui aos pouquinhos montando. Levei 10 anos para montar minha biblioteca. Então, vejo que a família tem que colocar o livro como uma coisa prioritária. Outro exemplo. Lógico, eu ganho bem, tal, graças a Deus, tal. Eu gasto 3% do meu salário em livro. Uma vez a cada mês, eu compro um livro. Quando eu não consigo, eu vou na Bienal, eu vou na feira de livro. As grandes editoras fazem feira 50% de desconto. Você consegue comprar um livro. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vou dar um exemplo, só para vocês entenderem. Esse livro aqui, ó. Minha Vida entre Livros, do José Mindler. Na livraria, o preço dele é R$70. Na feira, ele pode chegar de 35 a R$20. Nossa. Você está entendendo? É questão de hábito. Você tem que ter o hábito. Exemplo, guarda aquele dinheirinho, aquele R$10 que você gasta, junta. Eu faço isso. Eu separo um dinheirinho para comprar o livro, vou lá. É assim que eu adquiro o hábito de comprar livro. Sim. Tá? É isso. Interessante. Só que eu quero realmente aqui ressaltar, porque eu sei que essas feiras de livro em São Paulo, elas são um potencial. Às vezes aqui em Brasília, do lado, é uma outra realidade. Então, a gente também percebe que algumas capitais brasileiras não têm essas oportunidades que São Paulo dá ao seu público. Isso é fato. Deixa eu comentar uma coisa que você está falando. Fui livreira durante 22 anos e eu sei o que é lidar com o mercado editorial. E essas feiras, que geralmente acontecem algumas na USP, elas realmente são fantásticas e dão oportunidade. Tem algumas que chegam a 70% de desconto, né? Infelizmente, isso não vem, às vezes, né, para nós aqui que estamos mais em cima e muito menos para quem está mais ainda na ponta. Tinha a Feira do Livro de Belém, que também tinha muitos descontos naquela Feira do Livro de Belém. Mas aí, Sidney, eu concordo com você, de separar os R$5, os R$10, né, de uma besteirinha que vai comer, deixa de comer aquela besteirinha para guardar o dinheiro. A sua dica foi maravilhosa. Maravilhosa. Agora, eu queria falar dessa questão do desconto, que a gente aqui não tem esse desconto tão significante. Eu queria, desculpa interromper a senhora, que é assim, existe o Plano Nacional do Livro, da Leitura do Livro, PNLL. Você já ouviu falar desse negócio, né? Já. O Ricardo Queiroz e a Gilvaneza Mendes vão fazer uma live amanhã sobre o Plano Nacional da Cultura, do Livro, da Leitura na Associação Catarinense de Bibliotecários, no YouTube. Eles vão falar essa questão que eu e você está falando. Né? Aqui em São Paulo já tem esse plano, já está sendo aplicado. É popularizar o livro para todas as camadas sociais do Brasil. Então existe uma política pública para o livro. Exemplo, Brasília. Deveria ter uma feira de livro para vocês terem acesso. Deveria ter. Isso é um erro. Não. Lá tem. Aqui não tem. Lá, o acesso ao livro aí em Brasília é totalmente diferente daqui. E até mesmo a questão da leitura do pessoal é diferente. Mais editoras aí, eles falam, eu acho que um erro das editoras é assim, eles querem só ficar concentrados nos grandes centros, mas nunca vai para o interior. Não tem leitor. Tem sim. Vai lá que tem. Vai lá que tem sim. Vocês estão muito acomodados. Vocês têm que ir mais para o fundo. Pega exemplo o retrato da leitura. Você vê, quanto mais distante o hábito da leitura do centro, o índice de não leitor aumenta. Aumenta cada vez mais. Eu vou fazer algumas perguntas agora sequenciais que vai também tocar nesse ponto, aí você complementa seu raciocínio. Você acredita que os jovens que têm pouco contato com a literatura são mais dispersos? Olha, eu vejo sim, que eu acredito que sim, né? Mas tem aqueles que têm vontade de ler, né? Vamos dar um exemplo. A cada 5 jovens, 3 querem ler, né? Então falta, eu acho assim, nas escolas eu vejo, eu não vou criticar os professores, porque assim, o professor dá aula em 3 escolas, tem uma carga horária muito alta, então é um problema estrutural. Se tivesse uma biblioteca escolar lá, eu acho que a gente teria mais leitores e estudantes, na minha opinião. Falta a biblioteca escolar lá, na minha opinião. Isso que eu penso. Tenho certeza disso. Né? Eu tenho uma convicção.
O pessoal da LibreOffice está falando assim, vale a pena investir nos combos de livros, tag, né? Ou é melhor investir na aquisição avulsa? Bom, eu já sei quem é. É a Melissa Sobral. Né, Melissa? Boa noite, seja bem-vinda aqui à live. Eu já conheço, já sei quem é. A Melissa eu já conheço. Ela fez vários aqui com você. Eu já sei quem é. Oi. Melissa, vamos lá, respondendo a sua pergunta. Eu não gosto. Não gosto. Por quê? Só vem aqueles títulos que a instituição manda para você. Por exemplo, eu quero um livro, eu tô lendo esse aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês, que eu vou começar. Esse aqui, ó. Os bastidores do filme De Volta para o Futuro. Tá? Sério? Boa noite. Completou 30 anos. Legal. O filme, 35 anos. Eu acho assim, eu quero ter liberdade para escolher o título que eu quero ler. Essas assinaturas vêm em bloco fechado. Eu não gosto. Sim. Ele te empurra aquele conteúdo para você. Só que, exemplo, você abre a caixa, vem um livro e fala, eu não gosto desse livro, eu não gostei. Eu não gosto. Eu, particularmente, não. É bom. É bom. Para aquele que. Eu recomendo para aquele que não tem o hábito da leitura, quer começar. Isso é perfeito. Agora, quem é leitor mais avançado que nem eu, eu não recomendo. Não recomendo. Porque o leitor mais avançado, ele busca sozinho, ele tem autonomia. E tem que ter liberdade de escolha. A Joana Lira, ela faz um comentário aqui. Sidney, muitas bibliotecas não têm o tipo de livro que atrai os jovens. Nesse sentido, os professores são fundamentais para despertar o interesse pela leitura com os títulos que estão disponíveis lá. Qual o nome dela? Joana Lira. Joana. Já sei quem é. Joana, já conheço você. Eu já conheço, já sei quem é tu. Joana, acontece o seguinte, vamos lá. Hoje você tem mais oferta de hábito da leitura. Lembra dos quadrinhos que eu falei da adaptação? Lembra da adaptação? Sim. É que eu não quero dar spoiler do livro. O Triste Fim do Policarpo Quaresma, que você pegou aí e mostrou pra gente. Não, estou dando um exemplo para vocês entenderem. Você pode pegar um clássico adaptado em quadrinhos, fazer uma contação de história. Ou pegar um audiolivro no YouTube, fazer eles escutar a história. Ou fazer uma contação de história. Você tem 3 alternativas. O grande clássico da literatura em quadrinhos, o audiolivro e a contação de história. Nesses 3, os professores podem incentivar o hábito da leitura dos estudantes. Se eu não tenho o livro fisicamente, eu posso pegar um texto do Machado de Assis, adaptar à necessidade do estudante, contar uma história. Usa a criatividade. Você tem recurso, texto, pode ser um blog, tudo. Tem blog literário, você pode imprimir o texto e ler. Você pode fazer isso. Usa a criatividade. Se fosse na minha época, quando eu era criança, eu concordaria com você. Hoje temos recurso. Então, eu vejo uma crítica construtiva, um certo comodismo. Vou pegar um exemplo. Os filmes. Posso falar dos filmes, professora? Pode. Fica à vontade. Os filmes. Joana, vou falar de novo. 5 filmes sobre a leitura. 3 estão no YouTube, 2 estão na plataforma de streaming. O primeiro filme chama O Estudante. É a história de um senhor idoso, e o sonho dele é fazer uma faculdade. Ele usa um livro para incentivar os jovens a prosperar na vida. Eu não vou falar qual livro, vocês vão ter que assistir. Está lá no YouTube. Segundo filme, Escritores da Liberdade, com a Hilary Swank. Ela vai na periferia dos Estados Unidos, dá aula no colégio Barra Pesada, faz um diário para cada aluno, o aluno escreve e ouve aquelas histórias. Ela usa um livro, um grande clássico, para incentivar os alunos a prosperar na vida. Eu não vou falar qual é o livro, eu sei qual é. Mas, detalhe, fatos reais. Terceiro filme, que eu postei lá no meu Instagram, no Facebook, você sabe muito bem. Mãos Talentosas, a história de Benjamin Carson. A história do melhor neurocientista negro afro-norte-americano. A história dele, que tinha muita dificuldade de leitura, quem incentiva ele a ler é a mãe dele. O resto da história eu não vou contar. Tá no YouTube, tá disponível no YouTube. Também é muito bom, filme tudo bom. Quarto filme é o Clube de Leitura da Jane Austen.
É a história de 5 mulheres que têm problemas pessoais, emocionais, e elas resolvem se reunir para fazer um clube de leitura baseado na obra da Jane Austen. Aí o resto da história eu não vou contar, vocês vão ter que assistir. E o quinto e último filme que eu assisti semana retrasada, Minhas Tardes com Marguerite, com Gerard Depardieu e Gisele Cassandra. O Gerard Depardieu é o Germain, ele tem muita dificuldade com a leitura, encontra a Marguerite numa praça, usa um grande clássico para ler, aí o resto da história eu vou contar. Então você tem que ter o diálogo. Sentar, conversar, expor uma narrativa que atrai os seus alunos, os seus estudantes, e ele pegar o gosto das histórias. É isso que eu proponho para vocês. Eu só quero comentar a respeito do que a Joana colocou, que pelo que eu vi, ela é professora, é isso, Joana? Se eu estiver errado, você me fala. Ela é. Eu acredito que esse trabalho que você falou, ele deve ser feito junto com o bibliotecário. Por isso que é tão importante o bibliotecário na biblioteca da escola. Porque o bibliotecário pode auxiliar o professor nesse processo, né, de incentivo à leitura, de acesso, de saber o gosto, porque a partir do momento que o bibliotecário estiver dentro da biblioteca da escola, ele começa a conhecer os seus usuários, ele começa a conhecer o gosto daquele jovem, daquelas crianças, então ele vai saber indicar algumas literaturas para essas jovens. E automaticamente auxiliar o professor a levar essas leituras para dentro de sala. Então, por isso é tão importante esse profissional bibliotecário dentro da escola, também como um educador, porque o bibliotecário também tem esse papel de educador, né? E ele auxilia. Porque aí a Joana continua aqui, eu procuro conhecer o acervo da biblioteca da minha escola para indicar oportunamente. Perfeito, porque é justamente isso. O professor tem que visitar a biblioteca. O professor tem que conhecer o que tem no acervo também, né? Que como que ele vai indicar para os alunos visitarem a biblioteca se ele mesmo não visita a biblioteca da escola, né? Então, eu acredito que isso é importante para ter esse conhecimento do acervo e saber o que pode ser indicado para chamar a atenção, né, desses jovens. A Melissa pontua aqui o seguinte: sempre vejo suas indicações de livros impressos e com relação ao Kindle. Por exemplo, seria interessante investir neles para incentivar o hábito da leitura com adolescentes? Olha, eu acho assim, foi feita uma pesquisa no retardo da leitura, o brasileiro não tem o hábito de ler livro digital. Numa biblioteca comunitária você colocaria? Não. Nem não rola. Brasileiro, só acho que 2% da população tem o hábito de ler livro digital. O brasileiro gosta mais de um livro de papel. Tá? Então, o livro digital, quando a pessoa está muito avançada na leitura, tem uma certa familiaridade com o suporte digital, então eu não colocaria livro digital imediato. Eu não colocaria. Eu colocaria livro papel tradicional. É isso na nossa cultura. Lá fora, já eles usam livro suporte papel e digital. Aqui no Brasil, o papel predomina. Eu, por exemplo, vou falar por mim. Eu gosto mais de livro de papel, mas de opção digital eu leio. Se você perceber bem, eu já postei alguns livros digitais que eu estava lendo. Acho que você não percebeu. Eu não falei qual que é o livro, já li livro digital. Não é só de papel, eu leio os dois, digital e papel. Eu adoro. Mas na nossa cultura, o papel prevalece. É verdade. Agora para as perguntas dos nossos participantes que enviaram pela enquete. Na sua opinião, quando os pais devem começar a ler para a criança? Você já falou, mas eu queria que você falasse agora para essas pessoas que não estavam aqui. A idade ideal para os pais começarem a ler para a criança é a partir dos 7 anos de idade. 7 anos. Então você não é daqueles que acreditam, igual alguns têm, como ensinar o seu bebê a ler, mas assim, enquanto ela ainda está gestante. Porque tem alguns livros, né? Inclusive publicados com esse título, Como Ensinar o Seu Bebê a Ler. Trabalhar no cérebro do feto. É que assim, estão fazendo um processo que na barriga da mãe o bebê escuta a voz. E tem livros, audiolivro, estão preparando para o bebê escutar a história. Estão fazendo isso. O bebê desde pequenininho a ouvir essas histórias. Quando ele nasce, aí apresenta o livro de banho.
É o primeiro livro que eu recomendo vocês. Ah, Depois desse livro de banho, o livro de pano. Depois de pano, de brinquedo. Assim, você vai desenvolvendo a leitura quando ele vai crescendo. Tá? Já estão fazendo Entendi. isso. Eu acho que a ideia é muito boa. Muito boa Também mesmo. acho. Seria uma contação de história musical. A gente só não sabe se tem os efeitos que falam, né? Porque alguns psicólogos, neuro, né? Esse pessoal que trabalha essa linguística, né? Eles Uhum. ainda apontam desta forma, que tem sim Uhum. pulsões positivas, essa questão de ler para o bebê ainda dentro do ventre, né? Porque quando Uhum. ele nasce, ele já nasce com uma percepção linguística Uhum. dentro dele. Assim, não tem nada comprovado, mas eles Uhum. indicam isso. E tem um livro exatamente com esse título, eu agora não lembro do nome da editora, mas é Como Ensinar o Seu Bebê a Ler, falando a Uhum. respeito da leitura dentro do ventre ainda. Antes de falar da Melissa aqui, eu só quero que você responda o seguinte: você acha que a criança tem que entender o que está lendo? Não, não. Porque é o seguinte. Lembra que eu falei no começo, no livro de banho? O livro de banho é visual. É a própria criança que cria seu próprio vocabulário, sua linguagem de comunicação. Você não pode colocar um livro imediatamente. Porque a criança é um espírito, o espírito é branco. Não tem, fala, a Immanuel Kant falou que o espírito da criança é uma folha branca. Conforme cada ponto é um caractere que ela vai escrevendo, ela vai ler no mundo dela. Não você impor, é ao contrário. Você tem que entrar no mundo dela. Se ela lê errado, é o jeito dela. Ela fala, se ela vê peixe, aquilo é um carro, deixa ela falar. Conforme o tempo, ela vai adquirindo vocabulário de palavras de entendimento. Deixa ela ler do jeito que ela quer. Lembra que eu falei? Ela precisa ter familiaridade de pegar esse suporte. Pegar. Lembra que eu falei que a criança é visual? Ela olha para o adulto os movimentos. Se você adulto estiver fazendo isso aqui, ela vai fazer igual. Não importa. Não tem certo e errado. Ela está fazendo, adquirindo esse hábito. O cérebro está se acostumando com isso, tendo esse hábito. Eu não acho, não. Na minha opinião. Tá certo. A Melissa faz aqui uma consideração que quando ela falou a respeito do Kindle, dos livros digital, ela está se referindo aos adolescentes. É Você como, ainda tem a ver? Melissa, é que é assim, como eu falei para você, vamos supor, a cada 4 adolescentes, somente um gosta de livro digital. Eu vou pegar a fala da professora Keila. Uma biblioteca escolar, você tem opção. Você tem que ver qual a proporção de livro digital e de papel que eles lêem. Na nossa cultura, em geral, pelo que eu percebo, eu não sei se você sabe, eu estou no Scoob. Scoob é um site de relacionamento de livro. Lá tem uma. Se você puder, Melissa, entra lá, você vai ter uma noção geral. Qual é o tipo de livro que o jovem gosta de ler, se é de suporte de papel ou digital. Até agora, hoje, o papel está ganhando. É muito difícil ver um jovem ler livro digital. Muito difícil. Eu vejo. Tá? Hoje, talvez, o digital pode ganhar popularidade. Mas vai ser um processo bem devagar, na minha opinião. Sidney, qual a importância de campanhas de distribuição de livros como Leia para uma Criança? Eu acho fantástico. Melhor ainda. Eu acho maravilhoso. Não vou falar o nome do coisa, senão vou fazer propaganda. Eu acho maravilhoso. Porque você está trabalhando a base, a raiz. Né? Eu falei da raiz dos bebês. Né? Eu acho maravilhoso. Você tem que começar desde pequenininho a fazer. Se tivesse isso na minha época, da década de 80, nossa senhora, eu tinha um leitor mais avançado ainda. Né? No meu caso, eu adquiri sozinho. Eu não tive acompanhamento dos meus pais. Né? Hoje, os pais têm que acompanhar esse processo de desenvolvimento de leitura do bebê e da criança. Quem está fazendo esse papel muito bem, hoje, são as mulheres. E quem lê mais são as mulheres. Tá? Eu concordo, só fazer uma consideração aí, eu achei
Eu rio aqui da Joana, não tive como não rir do que ela postou. Tenho duas certezas. Se o Sidney fosse o bibliotecário da minha escola, visita a biblioteca de no mínimo meia hora. 2, uma pilha de empréstimos ao sair de lá. É verdade. Posso contar uma coisa, rapidinho? Posso contar? Quando eu estava no último ano de faculdade, fui fazer estágio no Senai, Ari Torres. Foi meu primeiro estágio mesmo, né? Aí eu cheguei na biblioteca e estava vazia. Eu falei assim, mas por que está vazia? Aí eu reparei que os estudantes não iam na biblioteca. A biblioteca estava muito escura, feia, tal. Aí eu peguei e dei uma arrumada na biblioteca. Aí eu fui na sala do professor para ele, professor, traz o aluno da biblioteca. Aí deu uma palestra de 15 minutos falando sobre a importância da biblioteca. A escola inteira começou a vir na biblioteca. Tá vendo? Que é um processo de conscientização, tá provado aí. Né? Essa atuação sua já tem uma perspectiva disso, que o bibliotecário dentro da biblioteca, que faz, né? Não é o bibliotecário, igual você falou, que senta atrás de um balcão e fica ali só para atender como se fosse sei lá, o que eu vou dizer, um boteco. Você chega, pede uma coisa, a pessoa vai lá e te dá. Não, não é isso. A biblioteca precisa de alguém que realmente queira trabalhar em prol da leitura, né? Senão não resolve. E mais um detalhe, os professores viraram meus parceiros. Aí. Viraram meus parceiros. Eu ganhei parcerias. Assim, e toda vez que eu estava lá, eles leram todo, até dos cursos em curta duração, que era um curso que assim, acabava rápido, ia na biblioteca. No meu horário, a biblioteca era lotada de gente. No meu horário. Lotada. Mas é aquilo que você falou do amor, né? Não é nem paixão. É o amor que você tem pelo que você faz. E se a gente está dentro da biblioteca e tem amor por aquilo, que é essa questão da leitura, a gente vai passar isso para as pessoas. E elas querem entrar naquele meio. Nem que seja para ficar ali dentro da biblioteca. E aos poucos elas vão tendo essa questão do manuseio, né? Aí já começa a pegar, logo já começa a ler, logo já quer levar para casa emprestado. Tudo é um processo, né? Não vai acontecer do dia para a noite, é um processo. E essas campanhas de leitura, não sei se tiver alguma bibliotecária com a gente, seja bibliotecária de qualquer tipo de biblioteca, gente, eu acho isso muito importante, essas campanhas, principalmente do Itaú. Só porque a classe mais baixa, poder socioeconômico bem mais baixo, eles muitas vezes não têm acesso a essas campanhas. Aí o que nós, bibliotecários, temos que fazer? Pegar essas pessoas, fazer o cadastro delas para que os livros cheguem à casa dessas pessoas. Exato. Porque senão o que vai acontecer? Quem vai ter acesso a esses livros são as pessoas que geralmente têm condições de comprar livro. Exato. Você entendeu? A campanha é boa, mas às vezes não consegue chegar na classe que não tem realmente o poder aquisitivo para não comprar. Então, nós, bibliotecários, o que a gente tem que fazer? Trabalhamos numa biblioteca pública, numa biblioteca escolar, fala da campanha, faz o cadastro da pessoa, porque aí os livros começam a chegar na casa dela, e é o que o Sidney já falou aqui, esse contato que a pessoa vai começar a ter com o livro, aí ela vai poder fazer uma estantezinha de livro, dos que ela tem ganho das campanhas. Então é isso, eu acho que a gente tem que começar a fazer esse tipo de movimento para chegar nessas pessoas de baixa renda que geralmente não têm esse acesso ao livro. Né? Acho que seria legal. É algo que me surgiu aqui, eu acho que seria bem legal. Né? A senhora falou uma coisa interessante. Na semana que vem, quarta-feira, eu vou conversar com uma bibliotecária, Grazélia de Moraes. Ela tem um projeto chamado Adote um Livro. O que é o projeto? Ela distribui livros em pontos de grande circulação. Estação de trem, metrô, terminal de ônibus, tudo. E ela fazia essa ação, distribuía livros gratuitamente em vários pontos da cidade de São Paulo. E a gente vai fazer uma live, eu e ela, a gente vai conversar sobre essa questão. Eu vejo que existem boas iniciativas, né? Mas falta mais iniciativas no interior, no fundão do Brasil. Eu sinto falta disso. Tem que ir mais ainda, né? Sair dos grandes centros urbanos e ir mais na periferia, mais no interior do Brasil, para popularizar mais ainda o hábito da leitura. Tá? É isso. E isso, assim, que eu comentei com você, eu acho que com vocês, né, com o pessoal que está aqui,
Esse bibliotecário que está lá no interior do Goiás, vamos dizer assim, ele tem condições de fazer isso, sabe? De cadastrar o pessoal e receber em casa. A gente recebe geralmente o quê? 2 livros, né? Um livro, às vezes, e já é alguma coisa, né? Sim. Eu acho que, porque a gente já conhece histórias de pessoas que trabalham no lixão e pega livros do lixão e ensina os seus filhos a ler por meio de livros que estão no lixo. Então, imagine um livro que às vezes ela ganha de um projeto desse. Seria fantástico, né? Sim. O que se faz, não, o que se fazer, o que fazer para melhorar a leitura? Você já falou também. Olha, eu vejo o seguinte, primeiro, eu gosto muito de ouvir música clássica. Né? Para você melhorar a leitura, primeiro lugar, eu vou indicar 2 Instagram muito bom que eu sigo. Que é o Baseados nos Livros, que é o Felipe, é um jovem, que toda semana ele compartilha dicas de livro, como ler, tá? Como ler. E o Lab.mental, que é a Priscila, o nome dela é Priscila. Os 2 jovens sempre estão compartilhando dicas como ler, quais são, como você adquirir o hábito de leitura. É muito legal. Eu sigo eles, de vez em quando eu marco eles, eu pego a postagem, republico no meu Instagram, no Facebook. Então tem várias dicas excelentes para vocês melhorar a leitura. No meu caso, eu faço o seguinte. Primeiro, eu gosto de ler de manhã e à noite. Quando tá muito barulho, eu gosto de ouvir música instrumental, música relaxante. Tá? Então, o meu cérebro tem que estar tranquilo, não pode estar muito cansado. Né? Então, eu recomendo vocês fazer a coisa com tranquilidade. Não faça nada forçado. Respeite isso aqui e o seu espírito. Porque tem um limite. Verdade. Tá? Não faça nada forçado. Faça com alegria, com amor e com entusiasmo. Tá? Keila, você já viu, tanto no meu Instagram quanto no Facebook, eu sempre estou compartilhando um filme e um livro. E uma reflexão. Você já viu. Por que estou fazendo isso? Todos os livros que eu li durante esses 12 anos, eu resolvi compartilhar. Eu comecei o ano passado e está dando certo. O pessoal gosta. Então eu gosto de compartilhar aquilo que eu aprendi do livro. Tá? Não só tenha essa tranquilidade, compartilhe com outras pessoas que você aprendeu. Indique livros para outras pessoas. Há uma coisa também que eu vou fazer uma crítica. Os grandes representantes da política, da arte, da educação, da economia, eles não compartilham o livro que está lendo. Isso é um defeito. Será que estão lendo, Sidney? Não sei, não me pergunto. Então eu não sei. Eu compartilho. Eu vejo, eu compartilho. Agora, vou dar um exemplo aqui bem básico. O presidente Lula, o ex-presidente. Quando ele era presidente, ele falava, eu não gosto de ler. Ele falava, não gosto de ler. Quando ele foi preso, ele leu dentro do presídio 5 livros. Um deles eu li. E quando ele saiu, falou assim, nossa, não imaginava que o hábito de leitura é tão prazeroso. Então, o que eu percebo? O ser humano só dá valor às coisas quando está num momento de adversidade. Isso é da nossa cultura. Então, o que eu recomendo você fazer? Começa devagar, com calma, leia 10, 25 páginas, aí vai aumentando conforme o tempo. É devagar, tá bom? A Joana compartilhou dessa forma também. Estabelece uma meta praticável, que também não adianta você extrapolar e querer colocar uma meta que você não consegue. E com o passar do tempo, o progresso vem naturalmente. Também acredito nisso, Joana, sabe? Essas metas praticáveis, nada de coisas mirabolantes, não. E ela fala assim também que a Manuela Dávila geralmente compartilha, né, as suas leituras. Aí, Sidney, justamente falando em compartilhar, é a pergunta do nosso participante aqui. O que você está lendo agora? Agora? Agora, hoje? É hoje isso. Isso aqui. É aquele De Volta ao Futuro. Amor e Agora. Você falou. Amor e Agora. Legal. E eu sei que você falou, mas eu não sei se exatamente é esse. Qual o seu livro ou autor preferido e por quê?
Machado de Que Assis, tá vendo? perguntinha difícil de responder. Meu Deus do Achei que céu. você ia falar de cara, Machado de É que Assis. nem aquela brincadeira no Facebook que fala assim: cite 10 livros que você gosta. Não Aham. vou brincar disso. Um autor, não dá. Não dá pra citar um. Não dá. Eu tenho Não dá? vários favoritos. Vários, 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 vários. Vários. Ó, Machado de Assis, Paulo Freire, Sócrates, Carlos Drummond de Andrade. Eu vou parar por aqui porque não dá. Se eu for citar, não dá. Porque Ok. esse é Mas os esses meus aí são favoritos. os que você os ponta para você, é os que você tem como os mais apreço. Você pode gostar Isso. de alguns, mas tem mais apreço por outros. Ah, tem uma participante que está perguntando assim: quanto tempo que você trabalha como bibliotecário? Bom, vamos lá. Em biblioteca escolar foram 5 anos como voluntário. Eu entrei na biblioteca, eu comecei a atuar numa biblioteca escolar como voluntário. Meu sonho era trabalhar numa biblioteca. Eu tinha esse sonho. Quando eu estava na biblioteca escolar, como voluntário, eu descobri o curso de biblioteconomia. Foi no Guia do Estudante da editora Abril. E eu falei, biblioteconomia, o que é isso? Aí quando eu vi, era trabalhar em biblioteca. Eu falei, é isso? Eu quero. Aí fui correr atrás da faculdade. Aí descobri a FESP, onde estudei. E eu fazia trabalho voluntário na escola da família, sábado e domingo, tudo. Eu tenho 5 anos de biblioteca escolar, 3 anos de biblioteca especializada. Eu trabalhei no Instituto Brasil Leitor, e que montava as bibliotecas. Eu montei desde biblioteca de bebê até biblioteca especializada de colégio técnico. Montei várias bibliotecas, vários tipos. Aí fiz 2 anos de estágio no Senai. Eu tenho quase 10 anos. 10 anos de biblioteca, de experiência de prática. Que Né? legal. E quem fez essa pergunta foi a Maria Cristina, ela se identificou aqui. Né? Aí agora, o que te inspira a recomendar um livro para alguém? O que me inspira É, a pessoa ter acesso ao conhecimento, à educação. legal. Isso me Pontual. inspira. Acesso ao conhecimento e educação. Isso me inspira. Nossa, Porque eu agora sou tem uma. uma. Pode falar. Porque, assim, o bibliotecário, ele é um farol nesse mar e oceano de informações. Verdade. É muita informação. Tem uma pergunta aqui agora que ela é legal. Você prefere guardar os livros ou doá-los para alguém assim que termina de ler? Boa pergunta. Ótima pergunta. Ah, adorei. Mais uma pergunta provocativa para mim responder. Bom, vamos lá. Ai. Eu não sei se vocês sabem, aqui do lado. Eu sempre confundo direita com esquerda. Desse lado aqui, eu tenho um banheiro que foi desativado. Eu tenho uma caixa de livros para doar, uma biblioteca comunitária. Há 2 anos atrás eu fiz uma campanha de arrecadação de livros. E a Gladys Smith, que é a bibliotecária do Colégio São Luís, ela entrou em contato comigo, queria conversar. E os colégios particulares descartam muito livro de leitura, didático. E eu falei para a Gladys, dá esse livro para mim que eu vou levar para uma biblioteca comunitária em Mogi das Cruzes, em São Paulo. É uma distância de 5 horas de distância daqui, da minha casa. E eu deixei aqui. Aí o que eu fiz? Todos os livros que eu arrecadei, eu dou para as bibliotecas comunitárias. Né? Entendi. E eu gosto de doar, eu gosto de dar livro de presente para as pessoas. Eu gosto de dar livro de presente para as pessoas. Né? Eu dou para a biblioteca comunitária, né? Porque eu sei que a biblioteca comunitária vai doar. Aqui em São Paulo tem um rapaz chamado Biblioteca Ler e Viver. O que ele faz? Ele recolhe os livros, recolhe e distribui em vários pontos de São Paulo, gratuitamente. Ele tem uma página no LinkedIn, né? E no Facebook. Ele me convidou para fazer uma visita lá para ele, né? Para conhecer. Tem boas iniciativas. Eu dou de presente, mas eu quero que o livro chegue na pessoa. Eu quero que o livro vai chegar na pessoa. Quando eu estava no Instituto Brasileiro Leitor, a gente fez muito isso, um projeto chamado Brinca Lendo. O que é Brinca Lendo? É brincar na rua e doar os livros para as crianças. Maravilhoso. Entendi. Legal. Gente, a Maria Cristina, ela é uma pessoa com síndrome de Down. Ela participa da Associação Down de Goiás, que foi onde eu implantei uma biblioteca, né, para trabalhar com essas pessoas com deficiência.
E ela está falando aqui, e ela gosta muito de falar, além de ler também. Ela lê muito bem, ela escreve poesias. E aí, foi ela que te perguntou, né, a respeito de quanto tempo que você tinha de bibliotecário. E aqui só vou compartilhar o que ela escreveu para você, né? Que livro que você indica para ela ler, que ela gosta muito de ler também. Lá na casa dela também tem muitos livros. E ela perguntou se você gosta de ler romances. Bom, não sei se. Não, olha, tem algum. Qual é o nome dela? Maria Qual é o nome dela? Cristina. Maria Cristina, Maria Cristina, boa noite. Obrigado pela sua presença. É que assim, Maria Cristina, romance, eu já sei o que vai acontecer. Tá? Eu gosto daquele romance que tem um fundo social bem provocativo e faz eu pensar. Tá? Não vou dizer que tem alguns que são muito bons. Vou dar um exemplo. A Culpa das Estrelas. Eu li. É muito bom. É um romance com açúcar. Só que tem uma mensagem no final. Eu gosto de livro que faz eu pensar. Se o livro não fizer eu pensar, eu nem assim indico. Eu já li muito livro ruim. Já li. Já li muito ruim. Mas, eu como bibliotecário, eu indicaria para você ler e formar sua opinião. Tá? Os livros de romance, eu já sei o que vai acontecer. Né? Aquele enredo. É a história daquela mocinha que conhece o rapaz, aí no final eles vivem felizes para sempre. Isso aí eu já sei. Eu quero uma coisa diferente. Hoje, os romances estão mais criativos. Tá muito mais criativo, sinceramente. O Fernando Belém está perguntando para você, sim, o que os quadrinhos trouxe para você de inspirações ou correlações com o meio social? Eu vejo. Já sei quem é o Fernando. Fernando, boa noite. Obrigado pela sua presença. Sei quem é ele. Ele que me ajuda a comprar os livros. Fala assim, Fernando, eu preciso tirar o livro. Ele vai lá e compra para mim. Ele que é meu parceiro. É que assim, os quadrinhos, Fernando, ele cai muito em processo seletivo de instituições escolares. Calvin, Mafalda, Hagar, a Turma da Mônica. Aquele quadrinho tem um conteúdo sociológico, filosófico. Em três mensagens, você tem que interpretar a mensagem que ele está falando para você. Sim. Então, o quadrinho foi minha base de filosófica, de senso crítico. Tá? É isso que eu tenho que falar para você. Entendi. Pessoal, já estamos chegando, né? Chegamos, né, ao fim, mas assim, foi enriquecedora essa prosa com você, Sidney. Gostei muito. Obrigado. Eu achei muito didático a forma com que você fala da leitura, dessa prática, desse fazer cotidiano da leitura até que se torne realmente uma prática, né? Que se torne natural, algo que acontece corriqueiramente, né? Então, assim, eu quero te agradecer por ter disponibilizado o seu tempo, vir aqui falar conosco, né? Esse material, essa live, se o Sidney permitir, ela estará disponível também no YouTube para o pessoal que não conseguiu assistir. E aí nós vamos colocar então lá também no canal do YouTube. E agradecer a vocês que estiveram aqui conosco, né? A Melissa, o Fernando, Maria Cristina, a Joana e tantas outras pessoas que passaram, nem que seja um pouquinho, passaram por aqui para ouvir, né? Esse dedo de prosa. Muito obrigado e eu deixo as considerações para você, o Sidney, para finalizarmos a nossa live. Bom, eu queria agradecer a professora Keila por ter em contato comigo. Eu fiquei até surpreso. Eu não imaginava fazer uma live com ela, porque eu sempre fui espectador, estava assistindo, não imaginava estar aqui com ela. Né? Eu sempre admirei o trabalho dela, eu vejo o que ela faz, tudo. Agradecer os espectadores que estão assistindo essa live. Né? Uma coisa importante, vocês podem me acompanhar no Instagram, no Facebook, os livros que eu estou lendo, vocês podem comentar, conversar comigo. Tá? Quinta-feira tenho mais uma live, vou fazer sobre o hábito da leitura. Agora eu vou conversar com uma contadora de história, vai ser muito legal. Um bibliotecário contador de história falando sobre o hábito da leitura, vai ser muito legal. No sábado eu tenho mais uma live com um advogado, muito bom. Né? A gente vai falar sobre essa questão do direito da leitura. E eu vou encerrar minha fala com uma frase que eu gosto muito, que eu compartilho para todo mundo, que diz o seguinte: William Shakespeare disse assim: o tesouro do humilde
é a gratidão. Obrigado, professora Keila. Boa noite para a senhora. Excelente semana. Gratidão. Obrigado mesmo. Obrigado pela oportunidade. Encerrou bem. Gente, ó, um beijo para vocês. Muito obrigado. Foi maravilhoso ter vocês aqui conosco. Um grande abraço. Obrigado. E gratidão. Obrigado, professora. Obrigado mesmo. Obrigado pela honra.